Lá em abril do ano passado, teve uma menina de 1 ano e 8 meses que acabou morrendo após sofrer agressões físicas por parte da mãe e do pai. O Ministério Público denunciou esse casal por homicídio com dolo eventual. Ou doloso, me corrija. Doloso ou possibilidade também de ser o dolo eventual, que é assumir o risco de matar. Doloso é quando há a intenção de matar e dolo eventual quando o Abate acabou de dizer assume o risco de matar. Mas a juíza que pegou esse caso mudou o entendimento e libertou esse casal. A gente quer entender quais foram os argumentos adotados pela juíza para causar essa reviravolta no caso. Boa tarde. Boa tarde, Mari. PG. Oi, é uma decisão recente do último dia 28 de fevereiro da primeira vara do júri de Porto Alegre que desclassificou esse crime, que até então era tratado como homicídio, e mandou soltar os pais acusados de matar uma bebê de 1 ano e 8 meses. Esse caso que aconteceu em 1º de abril de 2024. Só para contextualizar, essa menina, Lia Míria Domingos Samúrio, ela foi levada pelos avós para a UPA da Lomba do Pinheiro em 27 de março de 2024. Por conta da gravidade das lesões, foi transferida ao Hospital Conceição, onde morreu, e a causa da morte foi hemorragia encefálica por traumatismo craniano, e foi dito pelos médicos que é decorrente daquela chamada síndrome do bebê sacudido. Essa bebê que ainda tinha outras lesões pelo corpo. Quando ela ainda estava internada por conta do histórico da família, que já tinha alguns casos de violência, e também pelas lesões, a polícia prendeu esse casal, prendeu os pais preventivamente por homicídio, no caso tentativa de homicídio. Com a morte eles passaram a responder por homicídio doloso. O Ministério Público, logo na sequência, pediu a pronúncia dos réus, ou seja, que eles fossem julgados pelo tribunal do júri pelo crime de homicídio doloso qualificado. Mas agora o entendimento da justiça é de que não se trata de um caso de homicídio, e sim um caso de maus tratos com resultado morte. No fim das contas, a situação é a mesma. Essa criança morreu por situações... Que houve maus tratos, a juíza não contesta. O que ela quer dizer é que esses maus tratos acabaram resultando na morte, mas que não havia intenção de matar a criança. Portanto, a punição desses pais vai ser bem menor se essa tese for acatada, claro, né? Exatamente, PG. A punição apenas será menor. A pena para maus tratos com resultado morte é de 4 a 12 anos de prisão, e o homicídio qualificado é no mínimo 12 anos de prisão. Então são crimes da mesma forma, só que com penas bastante divergentes. E a juíza Ana Alice da Rosa Chu entendeu que não havia intenção de matar, de provocar a morte, e sim que a mãe possuía a intenção de, abre aspas, corrigir a criança, o que se faz por meio das agressões, cuja intensidade culminou aparentemente no óbito. Nós conversamos também com a promotora Lucelena Calegari, da Vara do Júri. Ela se disse estupefata com a decisão e afirma que vai recorrer ao Tribunal de Justiça em busca de uma reversão. O que chama atenção nesse caso, PG, Mari, é que essa criança ela já nasceu num contexto de violência dentro de casa, nasceu em julho de 2022 no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, saiu da maternidade para a UTI neonatal e da UTI neonatal ela nem retornou para casa. Ela foi imediatamente acolhida em um abrigo onde ficou por mais de 1 ano por conta desse histórico da família. Só que em setembro de 2023 ela retorna para o convívio da casa, ela acaba não se adaptando bem no núcleo familiar. Que é natural, afinal a criança ficou 1 ano e 4 meses da sua vida vivendo num abrigo, e aí depois ela tem que se inserir numa família que ela não tem, enfim, intimidade, não tá vendo todos os dias. Me parece bem natural que a criança não se adapte, que tenha dificuldades, que faça birra, que chore. E foi entendido pela justiça que esse contexto também acaba sendo inserido no caso do crime. Então a magistrada escreve nessa decisão: não é de se espantar, então, a frustração de Jaqueline, no caso a mãe, perante a criança, que não a reconhece como mãe e não se comporta da maneira esperada a um bebê, para quem, via de regra, a figura materna é a principal fonte de afeto e apego. Essa frustração ficou bem demonstrada nas mensagens de celular trocadas entre os réus no dia dos fatos.
anos. Ocasião, eu vou terminar essa claro, última... Aqui tá começando a me dar uma coisa por dentro. Desculpa, a Jaqueline é a mãe que inicialmente era acusada de matar a bebê? Isso. Mas é uma barbaridade, isso, ela tá praticamente culpando a vítima. E tem um último trecho dessa decisão que eu vou ler aqui, mais uma vez, abrindo aspas. Ocasião em que Jaqueline demonstra toda a sua decepção em relação à filha, a quem oferece cuidados e recebe em troca apenas choro e birra. Mas é uma criança. É uma criança que, dos seus 1 ano e 8 meses de vida, viveu 1 ano e 4 meses num abrigo. Me parece natural que quando ela se insere num contexto de família que ela não tem intimidade, que ela não tem proximidade, ela acabe chorando, ela acabe sendo um pouco mais arredia em relação à família, a pessoas que ela não conhece. Essa família, portanto, recebe essa menina, não são os pais biológicos. São os pais biológicos. Ela já havia saído dali por maus tratos, por isso ela nasce, a família... Eu tô perturbado com esse caso, tô tentando entender direitinho para não fazer nenhum pré-julgamento equivocado. A gente não pode entrar muito em detalhes, porque a família... Enfim, tem outras crianças que a gente não quer detalhar para não expô-los. Mas a família tem um contexto de violência já. E a criança, quando nasce, quando a família tem alta do hospital, a criança já vai para um abrigo. Ela não vai para casa. Ela já nasce num contexto de violência doméstica. O sistema, naquele início de proteção, funciona de forma muito qualificada. Age preventivamente, antes que essa menina vá para o convívio familiar. Ela sai do hospital imediatamente. Ela permanece cerca de 1 mês na UTI neonatal. Ela recebe alta e vai diretamente para um abrigo. Nesse tempo, a família recebe visitas da assistência social, do conselho tutelar, da rede de proteção, faz algumas mudanças, algumas adaptações, adequações, e ela recebe autorização mais de 1 ano depois, em setembro de 2023, a autorização para receber de volta essa criança. E claro, uma criança que chega sem qualquer vínculo, sem qualquer forma afetiva, sem conhecimento daquelas pessoas. Por exemplo, essa criança nunca foi amamentada por essa mãe. Possivelmente também agressivo, né? Que havia outras crianças que tinham um histórico também de agressão, quer dizer, chega um bebezinho ali, em tese estava num abrigo, que em tese, né, estava sendo bem tratada. Aí chega num lugar que talvez tivesse gritaria, que talvez tivesse algum tipo de ambiente mais hostil. É claro que a criança vai reagir com resistência. Aí o que ocorre? Ela morre com a tal da síndrome da criança sacudida, que ocorre quando, Abate? Que ocorre quando uma criança é de fato mesmo muito sacudida, né? E aí o cérebrozinho dela acaba provocando algumas contusões, acaba sendo de fato mas aniquilado. O laudo mostra também, PG, outras lesões nessa criança. Já mais antigos. Hematomas, outras lesões no braço, inclusive, que indica que essa criança, ela sofreu com maus tratos ao longo da vida. E essa divergência no entendimento. A justiça, de um lado, entende que os pais não tinham a intenção de matar, que elas tinham uma intenção de corrigir de forma claramente equivocada o comportamento dessa criança e que, de forma também equivocada, provocaram a morte. Já o Ministério Público sustenta que os pais mataram ou pelo menos assumiram o risco de matar essa criança quando agridem de forma reiterada uma bebê que tinha na época apenas 1 ano e 8 meses de idade.